Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Todos encontraram? Vou fazer a leitura e eu peço que vocês acompanhem comigo, por favor. O texto diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Rendemos graças a ti, Deus, mais uma vez, porque o Senhor nos amou e deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje nós temos paz contigo e livre acesso à tua presença. Louvamos o teu nome, Deus, porque tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco. E nós suplicamos ao Senhor nesta manhã que derrame sobre nós graça. Que nossa mente, nosso coração sejam cativos à tua palavra neste momento. E que por meio dela, Senhor, possa nos alimentar. Que o Senhor transforme nossas vidas, transforme nossa perspectiva do futuro. E que assim, Deus, possamos glorificar a ti em tudo o que fizermos. Nós suplicamos ao Senhor graça neste momento para compreendermos tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mais um ano se inicia. E com isso, novos sonhos, a vontade, o desejo de se ter um ano melhor do que se foi. Ninguém quer um ano semelhante a 2020 novamente. E toda virada de ano é muito comum nós fazermos planos, alguns votos nós nunca cumprimos. Comecei o ano dizendo, quero emagrecer, vou começar uma dieta. No dia 1º já estava fora da dieta. Também, né, Lloyd? Todos nós fazemos planos quanto ao nosso futuro, fazemos planos quanto ao nosso trabalho, quanto à renda que queremos ter, quanto a viagens que programamos. E é exatamente sobre isso que Tiago vai tratar nesse texto. Tiago é um escritor que trabalha com coisas muito práticas. Uma leitura rápida que você faz na carta de Tiago, você percebe que os assuntos que Tiago está tratando são assuntos do dia a dia. Coisas que nós lidamos 24 horas por dia. E aqui ele vai lidar com essa realidade dos planos que fazemos. E Tiago vai nos mostrar que não há problema nenhum em fazer planos. Não há problema nenhum em projetar nosso futuro, não há problema nenhum em desejarmos uma nova realidade para o nosso trabalho, para a nossa vida financeira, para aquilo que nós desejamos fazer, os sonhos que nós temos, mas ele nos alerta para alguns perigos. Perigos estes que todos nós estamos suscetíveis. Todos nós corremos estes riscos que Tiago apresenta aqui quando vamos fazer nossos planos. E a ideia de Tiago aqui é nos alertar a tais perigos. Olhe comigo o verso de número 13. O primeiro perigo que Tiago nos alerta quanto ao planejamento do nosso futuro. Ele diz, atendei agora, dai ouvidos,
Prestem muito bem a atenção, todos vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Qual o problema aqui que Tiago está apresentando? Você consegue enxergar um problema aqui? Não tem problema nenhum aqui, tem? Tiago está falando para um povo que tinha a sua renda praticamente de negócio, de venda, de compra. Então está tudo certo até agora. Você planeja ir para uma cidade, ficar ali por um ano, vender aquilo que você tem como fonte de renda, negociar, fazer o seu lucro, voltar para sua casa e depois ir para uma outra cidade e continuar o mesmo ciclo. Não há problema nisso aqui. Só que, na verdade, Tiago alerta que existe um grande problema quando isso acontece. Porque aqui o planejamento foi feito desconsiderando a vontade de Deus. Olha o verso de número 15. É o contraste que Tiago faz para nos alertar isso. Em vez disso, devíeis dizer, se Deus quiser, se o Senhor quiser, viveremos, bem como faremos isto ou aquilo. Não há problema nenhum em planejarmos, não há problema nenhum em desejarmos as coisas, não há problema nenhum em termos alguma perspectiva nova das coisas, mas desde que isso leve em consideração a vontade de Deus. O primeiro perigo que nós corremos quando iniciamos o nosso ano de 2021 foi fazer todos os nossos planos esquecendo de Deus, desconsiderando que Deus tem a sua soberana vontade. Esquecendo de apresentar a Ele os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e sabermos se é vontade dEle que isso aconteça. É correr o risco de sermos autossuficientes ao ponto de fazermos todos os nossos planos desconsiderando que Deus tem o seu projeto. Às vezes planejamos viajar para lugar tal, mas Deus não quer que você vá para este tal lugar. Temos vontade de fazer uma faculdade X, mas Deus não deseja que você siga esse caminho. Queremos que o nosso trabalho siga por um rumo, mas nós não consultamos a Deus se é essa a vontade dEle. Nós até oramos depois de todos os planos prontos. Senhor, abençoa. Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Abençoa os meus projetos. Pode ser que você já começou o seu ano assim. E isso é perigoso. Porque os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades falham. Quando vivemos nossas vidas na nossa perspectiva, no desejo de que as nossas coisas aconteçam, corremos o risco de sermos frustrados, porque desconsideramos a vontade de Deus. Não há problema nenhum, Tiago não condena o planejamento, mas ele condena o planejamento desconsiderando Deus. Primeiro alerta que Tiago faz, então, é fazermos os nossos planos, é planejarmos o nosso futuro, desconsiderando a vontade de Deus. Olha o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vejamos o que o sábio diz a respeito de planejamento. Provérbios 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos. O que Tiago disse? Que o planejamento está tudo certo. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha o verso de número 9 do mesmo provérbio. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando você fez os seus planos para este ano que se iniciou, você considerou a vontade de Deus? Você considerou o propósito de Deus para a sua vida?
Você levou em consideração e antes de planejar tudo, pediu ao Senhor: Deus, me direciona nas minhas decisões, me direciona no meu planejamento, mostre para mim se isso é sua vontade, me direcione naquilo que o Senhor quer que eu faça, porque estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. O primeiro perigo que Tiago nos apresenta é que nós devemos tomar muito cuidado para não planejar nosso futuro, desconsiderando a vontade de Deus. Segundo perigo segundo o alerta que Tiago nos faz, verso de número 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece e logo se dissipa. Olha o verso de número 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Primeiro alerta que Tiago faz é: tomem cuidado para não planejar o seu futuro, desconsiderando a vontade de Deus. Segundo, tomem cuidado para não planejar o seu futuro, se esquecendo quem você é de fato. O verso de número 14, ele é muito claro no objetivo dele. Tiago está dizendo assim: olha, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês não sabem o que vai ser da vida de vocês daqui poucos instantes. Vocês não são autossuficientes em si mesmos. Vocês não podem saber, vocês não têm condições necessárias de garantir que tudo aquilo que vocês estão planejando vai acontecer. Vocês não sabem se daqui poucos instantes vocês vão morrer. Vocês não sabem se daqui poucos instantes vocês serão acometidos de uma doença muito grave. O que é a vida de vocês? Finita, passageira, incerta. Nós não temos garantia de que tudo o que planejamos, de tudo o que nós sonhamos, vai de fato acontecer. A nossa vida é breve, a nossa vida é incerta. Quantas vezes nós já ouvimos falar de pessoas que foram fazer um simples exame, um exame de rotina, e descobriram uma doença fatal. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que eram jovens, saudáveis, e em poucos instantes morreram. Quantos planos nós tínhamos para o ano passado, e em poucos instantes uma pandemia travou o mundo inteiro. Quantas vezes nós mesmos já planejamos muitas coisas, e elas não aconteceram como nós queríamos. A nossa vida é incerta. Nós não temos garantia de nada. Nós não podemos nos garantir. Nós não podemos. A nossa vida, ela é como uma neblina. Aparece, mas logo se vai. Alguns outros autores vão dizer: a nossa vida, o Senhor nos conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos frágeis. Nós não temos garantia alguma de que tudo o que nós desejamos vai acontecer. Nenhuma. Mas nós temos a mania de nos alegrarmos e nos gloriarmos com todos os planos que nós fazemos. Investimos dinheiro, investimos tempo, investimos nossas forças nos nossos planos e batemos no peito e dizemos: vai dar certo. Quem disse? O que é a vossa vida? Não se esqueça quem você é. Quando for fazer os seus planos, lembre-se sempre que a sua vida é breve. Lembre-se sempre que a sua vida é incerta. A única certeza que você tem nessa vida
é que vai morrer. E a segunda certeza que você tem, se você é crente, é que você passará a eternidade com o Senhor. Fora isso, mais nada na sua vida é certo. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça de como a sua estrutura é. Cuidado. Porque todas as vezes que planejamos, nos esquecendo quem nós somos, nos frustramos. E estamos cometendo pecado. Toda arrogância, toda jactância semelhante a essa é maligna. Ela não procede de Deus. A autossuficiência nos nossos planejamentos, ela não procede de Deus. Mas ela é maligna, diz Tiago. Cuidado para não planejar o seu futuro, desconsiderando a vontade de Deus. Não planeje seu futuro se esquecendo quem é. Terceiro, versículo de número 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, bem como faremos isto ou aquilo. Se o segundo ponto desse texto é não planejarmos nos esquecendo quem somos, o terceiro é não planejarmos nos esquecendo quem Deus é. Quantas vezes nós fazemos tudo o que fazemos e nós nos esquecemos quem Deus é? Se por um lado a nossa vida é breve, momentânea, incerta, Deus, ele é eterno, poderoso, certo, autossuficiente, autoexistente, mantenedor da vida. A vontade dele é superior à nossa. Os planos dele são superiores aos nossos. A vontade dele será cumprida apesar da nossa, mesmo que a nossa vontade seja sacrificada. Porque ele é Deus. Nós nos esquecemos que ele é Deus e não nós somos deuses. E isso é revelado numa coisa tão pequena e tão comum, que é quando nós fazemos nossos planos. Porque nós fazemos costumeiramente nossos planos, nos esquecendo de quem Ele é. E nós banalizamos já demais essa frase: se o Senhor quiser, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Tiago não está usando essa frase aqui como um chavão, não é para nós transformarmos isso em algo banal. Tiago quer que nós vivamos de fato a nossa vida na perspectiva de que, se for vontade de Deus, faremos isto ou aquilo, porque é Ele que mantém nossa vida, é Ele quem renova sobre nós todos os dias suas misericórdias, é Ele quem nos garante o amanhã, não nós. Até os ímpios falam: se Deus quiser. Você sabe quem Deus é? Você se lembra quem Deus é quando você vai fazer os seus planos? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tire os seus olhos de si mesmo. Pare de achar que você tem a resposta para tudo. Pare de achar que os seus planos são os melhores. E se lembre de quem Deus é. Ele é soberano. Ele é rei. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso.
E a única postura correta para se ter diante dele é nos curvarmos à sua vontade e vivermos aquilo que ele tem para nós. Cuidado para não fazer os seus planos desconsiderando a vontade de Deus. Cuidado para não fazer os seus planos se esquecendo quem você é. Cuidado para você não fazer os seus planos se esquecendo quem Deus é. E por último, verso de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Cuidado para não planejar o seu futuro, colocando aquilo que é importante para depois. Talvez você já disse, ou talvez você já ouviu frases do tipo: eu não posso agora, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu não posso me envolver com os ministérios da igreja, porque eu tenho muitas coisas a fazer, eu trabalho de segunda a sexta, no sábado eu preciso dar conta das coisas da faculdade, no domingo, se der tempo, eu vou no culto. Não, eu não posso me envolver porque agora eu estou planejando o meu futuro, eu quero ganhar muito dinheiro, quem sabe na minha aposentadoria eu consigo dedicar um tempo melhor a Deus. Vamos evangelizar? Não, não posso, eu preciso descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar. Eu preciso terminar algumas coisas. Já ouviu coisas assim? Já falou coisas assim? Tiago nos diz que todas as vezes em que nós sabemos o que devemos fazer de bem, e bem aqui não é só fazer boas ações, bem aqui é saber a vontade de Deus e não executá-la. Todas as vezes em que nós sabemos qual é a vontade de Deus, e nós temos isso por 66 livros da Escritura, todas as vezes em que sabemos isso e deixamos isso para depois, pecamos. Então, cuidado para não planejar o seu futuro, e futuro não pense só daqui a 10 anos, pense no amanhã, desconsiderando as coisas de Deus que você deve fazer hoje. Não planeje sua vida desconsiderando a função que você tem diante de Deus, aquilo que o Senhor confiou a você para fazer. Mas eu não tenho tempo. Sim, você tem tempo. Você só não considera tais coisas prioridade. Porque tudo aquilo que nós consideramos prioridade, nós temos tempo. Não deixe para fazer o bem depois. Faça agora. Esse é o conselho de Tiago. Porque todas as vezes que deixamos para fazer o bem depois, pecamos. E nossos planos, a maioria deles, são sempre feitos desconsiderando aquilo que devemos fazer na obra do Senhor. Quando você foi fazer os seus planos na virada do ano, qual o lugar que você colocou das atividades da igreja? Você se lembrou delas? Você se lembrou da evangelização? Você se lembrou dos ministérios da igreja? Você se lembrou daquilo que você precisa fazer para a sua manutenção espiritual? Cuidado para não planejar o seu futuro desconsiderando aquilo que é importante. E quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Nos esquecemos da vontade de Deus, nos esquecemos quem nós somos, nos esquecemos quem Deus é, e nós nem nos lembramos das coisas que devemos fazer agora. Quem te garante que no futuro você vai ter tempo para viver para Deus? Quem te garante que ao sair daqui você não irá morrer? Quem te garante que você vai acordar amanhã com vida?
Quem te garante que você vai ter esse tempo todo que você diz que vai ter no futuro para dedicar ao Senhor? O que é a vossa vida? Não deixe o que é importante para depois. Evangelize agora. Faça missões agora. Pregue agora. Ore agora. Leia a Bíblia agora. Se envolva com os ministérios da igreja agora. Visite quem você precisa visitar agora. Indo para um âmbito mais pessoal, diga às pessoas que você ama, que você as ama de fato agora. Talvez amanhã você não terá tempo para isso. Abençoe pessoas agora. Perdoe agora. Não deixe para depois o que é importante de fato. Não estou dizendo que a sua carreira não é importante, não estou dizendo que o seu trabalho não é importante, mas quando contrastado com o reino de Deus e as coisas do reino de Deus, eles são pequenos demais. Quatro alertas que Tiago nos faz quanto ao planejamento do futuro. Primeiro, cuidado para não planejar o seu futuro, desconsiderando a vontade de Deus. Segundo, cuidado para não planejar o seu futuro, se esquecendo quem Deus é. Terceiro, errei aqui o segundo ponto. Cuidado para não planejar o seu futuro, se esquecendo quem você é. Terceiro, cuidado para não planejar o seu futuro, se esquecendo quem Deus é. Quarto, cuidado para não planejar o seu futuro, deixando o que é importante para depois. Pare de procrastinar aquilo que é de fato importante. Se você sabe que tem que fazer algo agora, faça. Mesmo que isso faça com que você saia de toda a comodidade que você tem agora. Mesmo que você precise mudar de cidade, mudar de emprego, mudar seus planos, mudar seu sonho, faça aquilo que é importante hoje. E lembre-se sempre quem Deus é. Como é que foi seu planejamento? Você se lembrou dessas coisas? Você se lembrou de que Deus tem a sua vontade? Você se lembrou que a sua vida é breve e incerta? Você se lembrou que Ele é Deus? Você se lembrou que tem outras coisas que são de fato importantes a serem feitas agora? Caso não, cuidado. Isso pode revelar uma arrogante autossuficiência. Isso pode revelar que o seu coração já foi contaminado com uma falta de dependência de Deus há muito tempo. Porque só viveremos, porque só faremos alguma coisa se Deus quiser. Lembre-se disso ao fazer os seus planos, ao traçar seus projetos. Que Deus tem um plano, que você tem uma vida breve, que Deus é eterno, todo-poderoso, Ele é Deus, e que existem coisas mais importantes que devem ser consideradas por nós. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Que ela ache lugar em nossos corações,
e que ela transforme nossa vida. Que possamos, Deus, levar em consideração todos esses alertas que Tiago nos faz quanto ao planejamento futuro. E que nossa vida, Deus, seja vivida de fato na dependência do Senhor e para a tua glória. Abençoe nossa semana que se inicia. Abençoe, Deus, todos os nossos projetos. E Deus, nos coloque no centro da tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.